Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um Supply Talks e hoje o tema é novo ou é velho? Não sei, ESG, né? Eu brinco que é novo ou é velho, porque já foi, voltou e a gente vai ver qual o estágio atual e o que a Diageo está fazendo de ESG. E para isso, pessoal, nós vamos ter um bate-papo aqui, entender o case um pouco mais. E eu já gostaria de agradecer aqui, Danilo, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Você tem uma questão muito importante que você gosta nos seus times de gerir talentos, né? E às vezes o talento parece meio óbvio, né? Você pode pegar as pessoas e falar que aquela pessoa tem talento ou não. E eventualmente isso aconteceu na tua vida quando você era mais novo, né? Exatamente. Primeiro, antes de tudo, super obrigado pelo convite, uma honra, tanto Edu, Alex. Por aqui já passaram grandes histórias, grandes profissionais. Uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco, não só da minha vida, mas também um pouco do que a Diageo está fazendo. E sobre a sua pergunta, isso realmente impactou toda a minha vida, né? Uma longa história curta. Eu fui atleta dos meus 13 aos meus 20 anos. E isso eu fui um nadador, e isso literalmente foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Bom, quando eu comecei já meio tarde, né, eu aprendi a nadar, né, muito tarde. Um dos primeiros técnicos comentou: Danilo, cara, desiste que a sua técnica é ruim, você não é muito bom. Acho que era melhor você ter outro sonho do que ser um atleta. Isso é bem difícil, né? Quando você tem 13 anos, né, você tem um sonho e você acaba ouvindo isso, então foi bem difícil. E eu tinha duas, né, alternativas, ou desistir ou treinar. Nisso eu conheço um segundo técnico, Clóvis Ruiz, que me falou: Danilo, vamos fazer um acordo? Confia no meu trabalho, sua parte se dedicar. O que eu prometo? Você vai evoluir. Talvez você vai ir para uma competição, pode ser federado, pode pegar uma final, mas você vai evoluir. Trato feito? Trato feito. Então, depois de 2 anos, junto com outros 3 atletas de Sorocaba, que eu sou do interior de São Paulo, nós fomos campeões paulistas e brasileiro num revezamento 4x50 livre. No total da minha carreira fui bicampeão paulista, bicampeão brasileiro. Durante 3 anos representei o Esporte Clube Pinheiros aqui de São Paulo, que é um dos maiores clubes, né, do Brasil. Cheguei a representar o Brasil numa competição fora. Então acho que por uma pessoa sem talento eu conquistei muitas coisas. Mas o que mais fica para a minha vida, e eu levo isso para onde eu passei, é que o limite, o impossível, só está mente aqui. Exatamente. Acho que se a gente tiver muita persistência e tiver dedicação, a gente consegue superar muitos resultados, mas o principal, que eu sempre brinco, que mais a natação, eu poderia ficar aqui horas e horas, eu sei que você adora, você é basicamente um atleta, certo, Alex? Então, o quanto isso impacta e molda nossas vidas, mas o que mais a natação me ajudou também foi aprender a perder. Eu acho que isso é importante, ainda mais no mundo de hoje, a gente não gosta de frustração. Eu falo que eu sou um PhD em derrotas, e isso ajudou muito a moldar a minha mente, né, e a calejar a minha mente para os desafios da vida. Então, sou muito grato e sempre falo que para todo mundo que tem um sonho, o limite, o impossível, só está em nossas mentes. Eu concordo plenamente com isso aí. Eu, por exemplo, tive uma coisa que eu me surpreendi, eu nem esperava, para falar a verdade. Eu também sempre fui atleta, por coincidência. Eu jogava handball, fui campeão paulista, fui campeão brasileiro pelo Pinheiros. Que legal. Que legal, não sabia dessa. Pinheiros é um berço, né? É um berço. Fui campeão paulista e brasileiro pelo Pinheiros também. Joguei mundial também. Que legal. Joguei campeonato mundial. E eu jogava handball. E eu depois parei, né? Handball não dá dinheiro, né? Não dá dinheiro. Uma outra época. Trabalhar, uma outra época bem diferente, anos atrás. Então eu continuei no esporte, troquei, fui escalar, fiz um monte de esporte na minha vida, corri uma época forte, depois voltei agora há 4 anos, né? Hoje eu estou com 46 anos, vou fazer 47, e jamais eu poderia imaginar essa limitação, né? Jamais eu poderia imaginar que com 44 anos de idade eu atingisse meu pico de performance. Que legal, olha. Em termos de corrida. É muito louco, né? Porque você pensa que você vai atingir com quanto? Com 20, Exato. 22, 25, 30. E não que eu... Você viu o exemplo de jogador de futebol, né? Tá com 30 anos, tá velho. O jogador já se aposentou, eu atingi meu pico de performance na corrida. Que legal. Conseguindo fazer. Eu não imaginava, porque o limite é isso. Você treinando, você vai conseguir fazer, né? Isso tem tudo a ver com a parte de empresa, né? Inclusive, já tem muita coisa que já estão estudando e postando, que é a correlação entre o esporte e o trabalho. Já tem estudo sobre isso. E tá meio que uma moda, tá meio trend agora, que executivas, né, diretores e diretoras, CEOs e CEOs, façam Ironman, corrida, maratona, e tá virando meio que um negócio meio trend, assim, né, cara?
Não, eu lembro quando, há muitos anos atrás, eu estava bem no início da minha carreira executiva, nem imaginava o que era ser um executivo. Eu vi uma matéria na Você S.A. de 4 grandes ex-atletas que estavam crescendo, sendo CEO, presidente, enfim, diretores nas suas respectivas empresas. E aquilo me marcou muito. E desde lá eu falava, nossa, olha, como que realmente a vida de atleta pode realmente te ensinar muito na vida executiva. E a gente não pensa muito, né? Depois é muito fácil, né? Como diria o Steve Jobs, ligar os pontos. Isso. Tudo fica muito mais claro. Mas realmente isso, eu fecho meus olhos e penso tudo o que aconteceu na minha vida. Se não fosse o período de atleta, eu jamais chegaria onde eu estou hoje. Isso mas eu tenho muita convicção. Acha que você... O que você acha que você trouxe de exemplo, da natação, de você competir por 7 anos e chegar a conquistar tudo que você conquistou, para você hoje liderar a tua equipe? O que você traz hoje de coisas, de exemplos? Perfeito. Eu acho que, primeiro, né, como líder, você precisa fazer coisas que você não gosta para poder evoluir. Né? Eu acho que, eu sempre brinco, né, crianças gostam, né, daquilo que elas adoram, mas adultos precisam fazer, né, o que precisa ser feito. Então, acho que isso você aprende muito como atleta. Sim. Segundo, você coloca uma ambição sem saber que você vai conseguir executar. Mas aí você traça uma série de disciplina. E eu acho que disciplina é fundamental no mundo de hoje, ainda mais em supply chain, operações, total, né? Que isso faz toda a diferença para as nossas vidas. Terceiro, mesmo sendo um esporte individual, você tem um coletivo. Você tem amigos, colegas, né, de clube, você tem técnicos, você tem outros, né? É um grupo realmente ao teu redor. Então você aprende muito a dividir, compartilhar e principalmente vivenciar isso. E acho que outra coisa que você aprende muito é como realmente, né, tirar o melhor de cada um. Né? Acho que cada um aqui deve ter um sonho de vida, sim, um sonho, né, profissional, um sonho de família. Se a gente começa a entender esses sonhos e o que essa pessoa está fazendo para poder atingir, acho que você consegue potencializar. Então, fora que você liderar em momentos de estresse, né? Você está ali, a hora que você está com uma final, você tem que saber lidar muito com seus medos, suas angústias. Então, controle emocional, isso é fundamental. E como líder, eu acho que eu sempre replico isso muito para os meus times. Então, acho que a gente teria aqui um monte de exemplos, mas de como a vida de atleta te ajuda você a fazer uma melhor gestão das pessoas. Você sabe que eu entrei em uma, né? Porque eu amo estudar, né? Amo puxar coisa de ciência, estudo e tal, né? E aí eu entrei em uma, faz uns 3 anos isso, mas eu me resolvi em alguns meses, tá? Tipo, em uns 3 meses eu me resolvi. E eu comecei a estudar e perceber que tem um tripé da vida em termos de saúde e performance. Esse tripé é sono, alimentação e atividade física. Atividade física, perfeito. Que esse tripé determina o teu desempenho em tudo na sua vida, determina a saúde. E muito estudo com correlação entre isso de várias formas. Psicologia, neurociência, cardiologia, tem vários tipos de ciência diferentes, chega à mesma conclusão. E aí eu comecei a estudar e peguei, obviamente, você fala, isso é certeiro, não tenha dúvida que é assim. Aí eu tinha que contratar uma pessoa, aí eu falei, vou perguntar se ela faz atividade física. Não é? Sim. Eu vou contratar alguém que faz com atividade física, porque se ela não faz, ela performa menos. E eu fiquei nessa dúvida, eu comecei a falar, cara, mas será que tá certo? Será que isso não é uma discriminação? Será que é um viés também? Então, mas presta atenção. Aí você fala, né? Porque aí você fala, não, acho que eu tô errado, não posso... Unconscious bias. Eu não posso perguntar. Mas ao mesmo tempo eu tenho dados que me mostram que sim. Cara, eu fiquei num dilema durante 3 meses, aí eu perguntava, mas falava, não posso levar em consideração. Eis que depois, com mais maturidade do tempo, né? Sua cabeça vai acertando, você vai estudando, você pensa, eu cheguei na minha conclusão. Minha conclusão é a seguinte, isso faz, né? A performance de cada um é própria da pessoa. Então, um exemplo, imagina que tem 2 pessoas, né? Vamos pegar 10 na equipe, você tem 10 pessoas no time, tá? E você tem a pessoa número 1 do seu time, não faz atividade física, mas é a que mais performa. Isso pode acontecer normalmente. Pode acontecer. Mas eu daria que nota para essa pessoa? Se ela não faz atividade física, eu daria nota 7 para ela. Aí você tem uma pessoa que está em 5º lugar na tua equipe em termos de performance. E essa pessoa eu posso dar 9,5, porque dentro dos recursos e capacidades ela está no limite dela. Está no limite dela. E ela, por exemplo, faz atividade física. Certo? Então ela já chegou com atividade física. Se ela tirar a atividade física, ela cai um pouquinho. Essa pessoa aqui que está em 1º lugar performando está com nota 7. Se ele começar a fazer atividade física, ele performa mais. Ele pode performar muito mais. Do que ele performa mais. Perfeito. Então a comparação não é com os outros, é com a própria pessoa em si. Sim. E na hora de contratar, qual a conclusão que eu cheguei? Quem que eu devo contratar? Um exemplo, se tem 2 pessoas
iguais, com o mesmo nível de comportamento, vamos arredondar aqui, né? Só para não ficar soft skill, hard skill igual, soft skill, hard skill igual, se uma faz atividade física e a outra não, eu contrataria alguém que faz com atividade física. Mas, se na decisão final eu tenho alguém com uma soft skill melhor, uma hard skill melhor, outra inferior, e essa faz atividade física e a outra não, eu contrato alguém que não faz atividade física, porque vai performar mais independente da atividade. Mas eu demorei uns meses para chegar nessa conclusão e entender a lógica do Olha, jogo. mas é interessante o que você está falando, porque eu nunca fiz atividade física na vida, não gosto, né? E durante meus 32 anos de carreira, cara, eu nunca levei isso em conta para fazer a contratação de uma pessoa. Mas é interessante, cara. Mas é interessante. Mas olha, durante a minha carreira, eu lembro que eu fui fazer um processo de seleção por uma empresa extremamente famosa de esporte. E o cara, o headhunter, falou para mim: Edu, você não vai poder continuar com o processo porque você não faz esporte. E aqui dentro da empresa isso é um valor. É um valor. Se você não segue. E aquilo me fez, não fez eu mudar, tá? Continuo não fazendo, tá? Mas pode ser que se eu tivesse outras pessoas dentro da minha equipe que fizessem esporte e eu pudesse comparar, legal. Mas hoje eu nunca tive isso como uma referência, nem para contratar, nem para avaliar uma pessoa. Só para ir de contraponto com você. É isso, e tem que ter. Na verdade, mas é interessante, interessantíssimo. A dica que eu te dou é passar a observar isso. Exato. E pegar as características. Não é um critério para mim isso, não é um critério. Então, e aí para fechar com o que ele comentou de disciplina, de resiliência, de estresse, etc., é você reparar o seguinte, porque também não é 100% garantido, tudo é percentual. Claro. Tem uma pessoa que faz atividade física. Não, pode ser que se eu fizesse atividade física como você faz, que um dia eu te encontrei na Rebouças, às 10h30 da noite, eu saí daqui de dar aula, tô voltando para casa, tem um cara na bicicleta na Rebouças. Subindo. Para quem não conhece, Rebouças é uma das avenidas mais movimentadas que tem em São Paulo. Aí eu vejo, é o Alex, ele indo para casa de bicicleta às 11 horas da noite. Eu falei, puxa, que inveja, né? De ter essa vontade, esse espírito, né? Isso é legal. Então pode ser que se eu tivesse essa energia que você tem, pode ser que eu performasse mais ainda. Pode. Eu não sei. Percentualmente, nessa vida acho que eu não vou perceber essa diferença. Percentualmente sim. Percentualmente pela tua teoria, sim. Percentualmente sim. Minha não. Teoria de vários Estatisticamente. Dizem. E aí, para fechar, a lógica que você teria que olhar este critério é perceber se na tua equipe você fala, puxa, aquelas pessoas XYZ, elas têm um pouco mais de resiliência e disciplina em executar as coisas. Deixa eu ver. Opa, dessas 5 que tem mais disciplina do que as outras 5, 3 aqui ou 4 fazem atividade física. Sim. Você vai começar a fazer uma conexão que não está ali. E não é só pela tipo, porque explicando um pouco mais em termos de ciência, sim, você tem uma questão de velocidade de processamento de cérebro, sim, atividade física melhora o músculo cérebro que você processa. A quantidade de processamento, a quantidade de endorfina, consequentemente a pessoa. É isso aí, então você tem uma questão de velocidade de cérebro de pensamento e raciocínio. Eu concordo. Mas você tem uma segunda coisa que é o comportamento, porque apesar que ela tem disciplina lá, ela tem disciplina para trabalhar no desconforto, em coisas que eventualmente são mais difíceis, o que vai acontecer no trabalho, porque a pessoa não separa. Isso é outro dilema, que eu não tenho dilema, tá bom? E eu sou polêmico em afirmar categoricamente, não existe separação da vida pessoal e profissional. CPF e CNPJ. O que existe é falar o seguinte, o assunto que eu falo na empresa não é o assunto que eu falo em casa. O seu comportamento e o seu Alex é o Alex em qualquer lugar. Né? E se não for, a gente vai até estranhar. Né? É isso, não tem como. Se não for, você de novo. Se você não for, você está perdendo também alguma coisa em termos de atividade, porque você está tentando forçar uma natureza na sua. Então não tem como, não existe. Se você for um só, você performa melhor também. Isso também tem bastante conclusão sobre isso. E vai além do esporte, né? A alimentação também tem outros. É isso que eu falei, sono. Tem outros dados, enfim. E acho que traz um ponto, Alex, que é como também nós, né, do outro lado da mesa, a gente tira viés, porque senão sempre a gente vai querer e tem que tomar muito cuidado. E 2, entender como que, dependendo da sua situação, do seu problema, seja na sua empresa, na sua equipe, você também traz características diferentes para ter um time diverso. Depois a gente vai entrar muito, né, em alguns exemplos de diversidade e inclusão, até o que a gente tem feito em SD, mas isso é muito importante. Senão também a gente somente segue uma única trilha e não consegue. Então é muito bom ter isso como consciente, como você está falando. Eu tenho essa consciência, eu faço isso. Agora, o que a gente vê também, infelizmente, é uma realidade que às vezes você só vai pelo seu viés e você tem um time igual e que no final do dia talvez a performance vai ser sempre a mesma. Sim, com certeza.
E para a gente começar sobre SD, primeiro se apresente, Danilo, onde você está, o que você tem de Perfeito. carreira Então, histórica. bom, meu nome é Danilo Dorighello de Mello. Atualmente eu sou diretor executivo de Supply Chain e Business Transformation na Diageo. Meu Supply Chain também olha manufatura, né? Às vezes, né, sempre é importante explicar porque cada característica de uma empresa. Sou, né, há mais de 15 anos aí, diretor de várias empresas, né, já passei por segmentos de bebidas, multinacional de alimentos, já fui para empresa familiar, já fui para empresa de fundo de investimento, mas há quase 4 anos na Diageo, que é uma empresa de bebidas. Isso, aí eu já vou perguntar, porque eu Exatamente. sempre gosto de falar isso. Muita gente fala, acho que Diageo eu não sei quem é. Sabe. Sabe. Quais são as Exatamente. marcas Diageo que são mais famosas do que o nome da empresa? Perfeito. Então, nós somos Diageo como corporativo, somos a maior empresa do mundo do segmento alcoólicos, né, que a gente chama de spirits, que é whisky, vodka e gin. Aqui no Brasil somos 800 colaboradores, temos mais de 20, 30 rótulos, marcas espalhadas pelo Brasil e algumas de muito sucesso. Então, por exemplo, em whisky nós temos Johnny Walker, com toda a família Johnny Walker, temos Old Parr, temos White Horse. Se a gente olha para gin, nós temos Tanqueray, né, que é nosso principal gin de destaque. Ele falou bonito, né? Porque tem muita gente que fala Tanqueray. Não Tanqueray, é? mas é Tanqueray. E temos vodka, por exemplo, nós temos Smirnoff. Então somos líderes também da categoria de vodka. Então é muito comum as pessoas conhecerem as marcas, isso aí. da Diageo do que necessariamente a própria companhia. É isso Eu aí. gostei que vocês lançaram o Gin Zero, né? Temos um gin zero. Gin Zero, bem Ele está ainda na Europa, ele está bem concentrado, principalmente na Espanha. É No zero nosso álcool piloto. ou zero açúcar? Zero álcool. Zero álcool. Zero álcool. Zero É álcool. legal, pá, é bom. Zero álcool, então ele está ganhando tração em outros países. A gente tem sempre entendido muito, né, essa nova tendência de consumidor, mas nós temos, né, agora também olhando o portfólio para todas as necessidades e ocasiões do nosso consumidor. Quem sabe aí eu não viro consumidor, né? Porque eu sou zero álcool, né? Quem Zero sabe álcool. desse aí. Mas eu olha, sou ontem eu estava no mercado e eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Os destaques eram cervejas zero. A maioria, então você via, sei lá, 60%, 70% dos stands, tudo com cerveja zero. E eu percebo, né, eu gosto bastante de fazer festa em casa, chamar família, não sei o quê, o pessoal não bebe mais. Quanto eu comprava de cerveja e de vinho, agora eu tenho que comprar quase a mesma, ou pelo menos a metade, zero álcool. A gente vai Porque falar... o pessoal não vai, simplesmente por várias razões, né? As pessoas mais novas não querem tomar mais álcool e quem é mais velho tá com medo de tomar multa e perder a carteira. Então, mas é uma tendência. Eu vejo meus sobrinhos, não sei o quê. Não quer. Sim. Não quer. Tem que ter suco, tem que ter água, outra coisa. Não quer A beber. gente vai falar um pouco, a gente tem outros dados, mas primeiro, né, a Diageo acredita muito em moderação, consumo responsável. E isso há mais de 20 anos, a gente trabalha nisso. A Diageo não quer que as pessoas bebam mais, eles bebam melhor. Então, se a gente olha nos últimos 5 anos, a categoria e os consumidores de alcoólicos, ela aumentou, dentro não só do Brasil, mas no mundo. Se a gente olha a faixa etária dos 18 ali até seus 34 anos, ela aumentou também. O que a gente percebe é que a frequência de consumo tem diminuído. Então, se antes as pessoas bebiam, por exemplo, 10 doses ao longo do mês, hoje ela tem um percentual menor. Então, o que isso significa? Quer dizer, cada vez mais que o consumidor está procurando moderação e está sendo cada vez mais um consumo consciente. E isso casa muito com a nosso pilar e estratégia de consumo responsável. Depois eu vou poder falar um pouquinho sobre o nosso programa de SD. Então, existe sim um novo consumidor. Se a gente olha dados, realmente o consumo em termos de número de pessoas tem aumentado ainda, mas numa frequência menor. E isso casa muito com premiumização de bebidas, e também você beber melhor e não mais só em quantidade. Sim. Então as pessoas têm se tornado cada vez mais conscientes e há mais de 20 anos a Diageo tem feito um trabalho de conscientização também, não só nas marcas, mas também como o Diageo corporativo. Muito bom. Edu, pode se apresentar, porque se alguém tiver problema com a bebida, você tem medicamento para resolver. Não para bebida, exatamente. Né? Bom, meu nome é Eduardo Multari, mais conhecido como Edu. Primeiro sou professor aqui da Live, já faz acho que uns 12 anos no MBA, na capacitação, e também nas horas vagas sou diretor de compras da Pfizer, responsável pela África e Oriente Médio já há 11 anos. E ficou um tempinho passeando, sabe? Né? Na Grécia. Fiquei morando, fui expatriado para a Grécia de 2021 até 2024. E foi bom para ter uma experiência internacional, poder montar o hub, ajudar a montar toda a operação que a gente tem lá que é para atender a Europa, a África e o Oriente Médio.
Muito bom. Foi uma experiência bem bacana. Bacana. É diferente. Diferente, no mínimo, né? É, diferente. Mas o meu veredito a Grécia é sensacional, nas férias. Nas férias. Nas férias. É bom agora, que eles começam a parte de verão. Perfeito. Então as praias são maravilhosas. Você fica de julho até final de agosto, não cai uma gota de água. Só tá uma onda de calor agora exponencial. Mas é calor de 42, 45 graus, mas você tá no mar azul, é uma delícia, né? Difícil trabalhar nessa situação, né? Mas é melhor nas férias. Melhor nas férias. Exato. Bom, Danilo, vamos lá. Conta um pouco do ISD na Diageo hoje, que tem um programa que vocês investem bastante nisso. Perfeito. E talvez vou ser uma resposta um pouquinho longa. Não, mas por enquanto é para ser longa. Depois a gente vai metralhando de perguntas. Legal. Aqui. E depois porque a gente tem muitos pilares e exemplos na prática, então não é só teoria. Nós temos ISD, ele é core para a nossa companhia, que a gente acredita muito que ele é um alavancador de negócios, não só para consumidor, clientes e para a própria Diageo. Dentro do nosso ISD, a gente tem um programa que a gente chama de Espírito do Progresso 2030. Nós temos 3 vertentes dentro desse Espírito do Progresso. Primeiro, consumo responsável, né? Então a gente quer promover cada vez mais. Então, depois eu vou falar, mas é onde a gente tem muito processo de capacitação de jovens e cada vez mais também educação sobre quais são os riscos, né, de consumo do álcool antes dos 18 anos. Então a gente quer, de novo, cada vez mais que os consumidores bebam melhor e não bebam mais. Uma segunda, favorecer diversidade e inclusão. Então a gente acredita muito forte que uma empresa diversa, ela vai estar muito conectada com seus consumidores e com seus clientes. Uhum. Então nós temos também alguns programas e até alguns dados bem legais que dentro de supply chain, por exemplo, mais de 50% da minha liderança é feminina. Então a gente sabe que no nosso mercado ainda ainda muitos, né, a gente tem muitas reuniões, enfim, né, fóruns, que você vê ainda um público muito masculino. Então, depois eu posso dar alguns exemplos de o que a gente tem feito. E um terceiro, que é ser sustentável e pioneiro, que a gente chama que é do grão ao vidro, que é realmente aí atingindo toda a nossa cadeia de suprimentos. Dentro dele a gente tem uma série de exemplos, desde uma fábrica mais sustentável, que eu já posso entrar em detalhes. A gente inaugurou uma fábrica há 2 anos atrás, em Ipioca, que é uma marca nossa de cachaça. Então, foi um investimento público de 250 milhões de reais, que nós investimos e fizemos com muitos aspectos de ESG. Então, ali, né, dentro desse pilar, a gente tem muitos exemplos que não vão só desde a fábrica, passam por logística, mas também atingindo a sociedade. Então, a gente imagina muito e cada vez mais forte que esses 3, vamos chamar pilares equilibrados, vão fornecer cada vez mais. E qual que é a dificuldade que você vê para colocar fornecedores locais hoje? Vocês têm algum programa de startups que vocês colocam, ou mesmo quando você está falando da Ipioca, que imagino que você deve ter muitos produtores de cana, que obviamente não são pequenos, né? Mas às vezes produtores mais locais. Vocês têm algum incentivo nesse aspecto? Dentro do ISD, dentro desse pilar de ser sustentável, a gente tem todo um primeiro capítulo para procurement, para compras, desde o global, como também não só local. Então, por exemplo, né, a gente tem um trabalho que impacta a sociedade de forma positiva, que são as feiteiras dentro do Ceará. Então, se a gente tem, é muito famosa a Ipioca, ela tem uma garrafa empalhada. Empalhada, exato. Exatamente. Aquilo foi feito todo um trabalho junto com as cooperativas locais. A gente ajudou a formação das cooperativas. Toda essa parte de, realmente de atendimento, treinamento, toda a parte de profissionalização para fornecimento para a própria Ipioca Diageo. Hoje a gente consegue gerar uma renda para essas pessoas dentro da comunidade, que é muito importante. Nos últimos anos somados são mais de 5 milhões de reais quase investidos nessa comunidade, e é onde a gente vê realmente não só ISD na prática, mas traduzindo para os fornecedores. Tem uma segunda camada que antes de a gente falar somente de ISD, a gente começa aqui para ser um fornecedor homologado, a gente tem toda a auditoria SMETA, que realmente vai olhar toda essa parte, né, de, vamos chamar de direitos humanos, condições de segurança, qualidade, que a gente começou a fazer um trabalho muito forte. Então, para ser um fornecedor homologado nosso de matéria-prima, passa por esse processo de auditoria, e dependendo de cada, vamos chamar de situação, a gente começa a desenvolver esses fornecedores. Acho que o grande ponto a gente precisa sempre buscar um equilíbrio. A gente trabalha muito forte com parceiros globais, que a gente já começa a colocar em contrato
métricas de ESG globalmente, ainda no Brasil ainda não, mas dependendo da maturidade, seja do fornecedor, seja da cadeia, a gente começa a evoluir isso em conjunto com eles. Então esse é um bom exemplo, mas nosso time de compras faz um belíssimo trabalho de começar a se conectar. E a gente fez há 2 meses atrás, acho até uma reunião aqui no nosso escritório em São Paulo, a gente trouxe uma parceria com a WeConnect, é uma parceira, ela trouxe basicamente 30 empreendedoras, a gente focou muito, que são lutadoras e guerreiras, que têm as suas empresas, mas para tentar abrir um pouco, né, quais são os portfólios de serviços dessas pessoas. Enfim. Eu fiz esse exercício também, acho que há uns 5 anos atrás, é muito bacana. É muito legal. Né? É muito legal, porque as empresas precisam de oportunidade, basicamente, essas empresas que vêm via eConnect ou qualquer outra instituição desse tipo, para você dar oportunidade. Então você tem pessoas que têm uma empresa, uma agência de propaganda que ela nunca conseguiria, numa vida normal, fornecer para você ou fornecer para mim. Porque ela tem uma dificuldade, às vezes ela não sabe nem como ela faz. Ela não sabe nem como concorre. Você manda um RFP via Ariba e nem sabe como entrar ali dentro. Não tem nem cadastro do procurement, né? Você pega limitação em inglês, limitação de conhecimento, não tem sistema, a internet não funciona direito. Então, a gente conseguiu pegar essas pessoas e ajudar eles a concorrerem, não só com a gente, mas sim no mercado. Então, também era um serviço social que era feito para você ajudar, não simplesmente para que a gente pegasse novos fornecedores, mas sim para capacitá-los para que eles possam se tornarem fornecedores de outras empresas grandes e não só o pequeno fornecendo por pequeno. Né? Exatamente. Pergunta para vocês dois já. Não, é para ele. Não, para você também. Pergunta para os dois. Vocês, vou dizer recentemente, nos últimos 5 anos, por causa do SD, né? E não um tempo atrás, chegaram a fazer um percentual e mudar o processo de homologação por conta desse tipo de contratação? Porque um processo de homologação clássico e que a gente ensina no nosso MBA aqui há 10 anos atrás, pegar o nosso material de homologação de fornecedores do nosso MBA há 10 anos atrás e tem uma lista lá que, por exemplo, pega certidão negativa, pega se tem uma lista de 100 clientes grandes, pega se tem uma capacidade de fábrica de tanto. Pô, tem um monte de coisa que elimina, né? O nosso processo de homologação do MBA de 10 anos atrás elimina essas empresas que vocês estão falando. Sim. A pergunta é, vocês criaram um processo de homologação, vou chamar 2 assim, tem um processo de homologação normal para tipos de fornecedores, vou chamar tradicionais, clássicos, e tem um outro tipo, e se vocês têm um percentual para esse percentual aqui? Boa. Quer começar, Edu? Você que é o especialista? Boa. Não formalmente ainda, globalmente a gente tem começado a sair com algumas iniciativas de, por exemplo, a gente tem fornecedores de agave de tequila no México. Então ali a gente tem um suporte muito grande de como a gente profissionaliza essa cadeia. Então vai depender muito, Alex, primeiro, de qual que é a maturidade da cadeia, do país e do fornecedor. Então, para esses casos onde a matéria-prima ela é fundamental, a gente começou a fazer um trabalho diferenciado. Perfeito. Se a gente começa a olhar no Brasil, não necessariamente. A gente ainda está num patamar de cada vez mais olhar homologação, SMETA, enfim, como um todo, se aproximando dessas parcerias. É por isso que a gente começou a ampliar um pouco mais e flexibilizar critérios para ser um transportador nosso, enfim. Então, assim, não está ainda 100% escrito como uma política formal. Está tratando, global, digamos assim, caso a caso. Exatamente. E aí a gente começa, então, por exemplo, na construção da fábrica, a gente tinha grandes players globais, mas às vezes você vai precisar de um player local. E aí era isso discutido caso a caso. Então isso aqui atende um requisito, o que é inegociável? Tem 2 coisas que, independente de onde você está a maturidade, é inegociável para nós. Qualidade e segurança. Segurança, por mais que a gente fala que o SD vai ou volta, enfim, mas muita gente esquece de falar de segurança. Felizmente no Brasil, estatísticas de segurança do trabalho são terríveis, para não falar outra palavra. Então a gente acredita muito nisso. Imagina que a nossa fábrica no Ceará, de Pioca, eu estou há 8 anos sem acidentes com afastamento. Porque a gente tem uma cultura muito forte. Então, independente do nível e maturidade, a gente deixa muito inegociável. Claro, esses são inegociáveis para nós. Perfeito. Legal. No teu caso, na Pfizer? No meu caso é o seguinte, eu vou falar pela África, porque do Brasil eu estou sentado aqui, mas eu não cuido do Brasil. Então, eu não sei exatamente. Mas na África, a gente quando fala África, a primeira mentalidade que a gente tem são países relativamente pobres, de baixa renda, né, vamos dizer assim. E a gente queria aumentar muito a utilização de fornecedores de serviço, principalmente.
né? Porque a gente não tem fábrica na África, né? Perfeito. O que a gente tem é serviço. Serviço. Serviço de marketing, que todos os tipos de serviço que você pode pensar. Então, o que a gente criou, e como você, não temos nada escrito, Tá. mas o que a gente criou foi, lançamos via LinkedIn uma campanha falando, se você tem uma empresa, se você é assim, com esses requisitos, venha falar com a gente. E a gente chegou a mais de 150 empresas, Perfeito. fizemos todo um cadastramento desses caras, mas acho que o principal ponto do cadastramento, e aí vai um pouco do que você falou de segurança, mas quando você está falando de serviço, você entra numa outra questão que é compliance. Compliance. E principalmente Negociável, quando você está falando na África. Parece que não, mas todo o norte da África você tem umas situações pesadas de corrupção, tem muitos problemas, né? Principalmente quando você está falando de Tunísia, está falando de Argélia, está falando de Marrocos. Então, um dos principais pontos era analisar, fazer o que a gente chama de DDQ, né? Que é de você fazer o due diligence deles, né? Que é uma diligência de realmente entender se o cara passa pelos requisitos básicos de que tipo de empresa tem, você está utilizando serviço escravo, as pessoas são... como você não é um CLT, né? Mas você é registrado. Registrado, Você né? tem, É formal, né? Formal. Exatamente, é formal. Disso você já tira, cara, 60%. Que o cara não tem, não sabe, não tem documentação. Então, a gente tentou ajudar essas pessoas, mas muitos da gente não conseguia. Você não conseguia ajudar. E os 40% a gente conseguiu ir caminhando com eles e treinando. E hoje eu tenho alguns fornecedores que conseguiram prestar serviço pra gente. Mas é difícil, cara. É uma luta, é formiguinha. Um a um, pegar na mão. Tem que ter um cara de RH, por exemplo, comprou um serviço de wellness. Ele queria lá na África do Sul. Então, poxa, pegamos uma dessas empresas, colocamos eles em contato, ajudamos eles na apresentação, ajudamos eles a preparar a proposta, não sei o quê. Mas tudo... Tem que ter uma disposição e uma vontade de querer fazer. Mas é como ele falou, você pega percentual, 0,00 nada, né? É muito pequeno porque ainda é uma dificuldade. Não é simples. Não é. Se fosse, simples. né? Não é simples. Porque se você Não é pegar simples. a sua frase do compliance e pegar a sua frase da segurança, os dois pilares aqui, Total. são pilares que, por mais que você queira ajudar, você cai num volume, numa análise de maturidade de risco que não está permitido de assumir. Não é que não está disposto. Não é permitido, né? Não é permitido. Você está ajudando uma empresa dessa. Você imagina Amanhã corrupção. Você envolve a Pfizer em corrupção. Você põe a Pfizer no Jornal Nacional. Você põe a Diageo no Nacional. Na boca do Bonner. Somos empresas de capital aberto. Você não pode fazer isso. Eu nem coloquei compliance, proibido, porque né? isso eu falo que nem é uma prioridade. Isso é mais do que um valor, nem faz parte do jogo. Esse tipo de coisa você tem que tomar muito cuidado. Né? Você vê problemas com outras empresas aí de vestuário, não sei o que a gente tem, que vai na boca do Bonner. Mas acho que vamos tentar pegar. Eu acho que eu vou extrair um insight, uma dica de vocês disso tudo. Você não deve e não precisa abrir mão de coisas que são mínimas para você aceitar. Sim. Mas você pode e deve ajudar fornecedores novos a chegar nisso. Isso. Eu acho que essa é a Estou resumindo aqui. Exatamente. Acho que esse é o negócio. Você fala, eu vou contratar porque eu quero ajudar a sociedade, quero fazer SD, mas não abra mão do que você precisa, mas ajude a chegar no mínimo necessário. E eu acho, Alex, que é um valor de que as nossas empresas, como gigantescas multinacionais, a gente tem muito conhecimento e know-how intelectual dentro da empresa para poder ajudar esses caras. Que às vezes eles não teriam acesso a isso. Então se ajuda ele a se colocar. A gente tem um programa lá que é Net Zero, né? De você contratar empresas e ter todo um programa de redução de emissão de carbono. Então você acha os fornecedores, só que ele fala, bom, e o que eu faço? Eu quero participar desse programa, o que eu faço? E aí você chega com treinamento, com pessoas que vão dar toda a base para ele. Então você está ajudando o cara a chegar lá. Ou pelo menos a chegar antes lá. Aproveitando já que você puxou o tema, bacana isso. Net Zero tem uma data de Net Zero? Ela é 2040 oficialmente, mas a gente está trazendo para 2030. Tá, e aí é escopo 1, 2 e 3 do GHG protocolo? E agora você me pegou, cara. Não a gente trabalha com SBTI. E a gente trabalha com níveis de maturidade. Eu vou explicar para quem não sabe o que é. 5, a gente está trabalhando com nível 4 e nível 5. Tá, para quem não conhece o GHG, protocolo GHG escopo 1, 2 e 3, escopo 1 são coisas emitidas pela própria empresa. Então, exemplo, a fábrica própria da Pfizer, se soltar uma chaminé ou tiver, por exemplo, uma empilhadeira a diesel dentro da fábrica, essa emissão é escopo 1. Isso. Tá? Escopo 2
é energia. Energia O que que é proveniente. energia? Então, para você deixar a máquina ligada, eventualmente você está consumindo energia elétrica no Brasil. Pode ser que na África você esteja no carvão. Estou Sim. inventando aqui a Sim, matriz sim. energética lá. Isso que você consome de energia, por mais que não seja na sua chaminé, você pegou na rede, o net zero eu vou consumir uma energia que eu vou dar net zero energia limpa. Tá. Escopo 2. E o escopo 3 é tudo que não é escopo 1 e 2, ou seja, basicamente para nós, Restante da cadeia. fornecedores, Fornecedores, cadeia cara, logística. inbound, outbound de logística, produção do fornecedor, matéria-prima, é tudo o packaging. escopo 3. Tá. Nem vou fazer a pergunta aqui, eu tenho uma média de mercado, normalmente uma indústria, a gente está falando que 80%, mas bem arredondadão aqui, 80% é escopo 3 do seu... Exatamente. do seu Eu CO2. acho que é o nosso, eu não sei exatamente É? qual que é o valor Isso desse, para ser mas modesto, tem muitas vezes que é 90, Sim, 90 sim, e pouco, sim, né? Normalmente é acima de 90. Você É, pega a cara, maioria você das pegar- CPDs por dado, É isso aí, normalmente você vai é acima pegar de 90. Tá. Então, exemplo, você vai ter 90% de emissão na cadeia inteira, Exatamente. 5% na fábrica, 5% de energia, escopo 1 e 2. É isso aí. Quando a gente, então voltando, quando coloca o net zero, muita empresa está colocando a meta net zero, escopo 1 e 2. Porque fala, meu fornecedor Jogo ali. não dá, entendeu? Para controlar o cara. Então, mas é isso que a gente está fazendo. A gente está trabalhando no 3. Então, pelo que você está me Você tá falando. trabalhando no 3. No 3. A gente está trabalhando forte no 3. Até pode estar trabalhando no 1 e no 2, Não, mas eu não deve sei. tá. É que você não Sim. sabe que não tá Eu não com você. sei. É isso. Mas é a isso. parte que a gente faz Sim. com É o do 3. fornecedor é 3. É 3. E não só Ousadíssimo, fornecedor, né? 2040 já é usado, É, 2030, A gente então... tá tentando, 2030 eu não sei se ele vai continuar Mas com você tá cabelo. pensando em Viu? compensar o carbono ou zerar a emissão? Você não faz pergunta difícil, né? Aí- Não sei. Mas não, é zerar. Zerar. É zerar. Entendi. E é projeto global, né? É, Não projeto global, sei. Né? É, Então uma- eu contribuo com os meus fornecedores E, da lógico, sim. lógico. E aí lógico. tem outros que usam. Vão que contribuindo. vão contribuindo. Uma meta- E uma coisa grande também é a gestão toda de frota, né? A gente tem frota. Isso. Né? Força Sim. de vendas É, gigantesca, né? A gente tem dois casos, você falou de frota, mas voltando no escopo 1. Então, nós temos toda a métrica GHG. Uhum. Escopo 1. Então, um exemplo, e depois eu vou falar um de frota. O investimento que nós fizemos na fábrica Da Ipioca. Boa. ela foi olhando vários aspectos do ESG, que a gente tem de métricas globais, mas um deles também foi olhando carbono e impacto no escopo 1. Então, nós investimos em 1.826 placas solares. Então, hoje, a fábrica, junto com o CD, mas pelo menos a fábrica, 90% da energia é proveniente de energia solar. Legal. É então, quase isso- autossuficiente. Quase autossuficiente, o restante eu compro do Mercado Livre de energia também sustentável. Então, energia verde. Um outro investimento que nós fizemos nisso foi na caldeira. A gente já usava caldeira de biomassa, nós fomos para uma caldeira de biometano. E esse biometano, de onde ele vem? Ele vem do aterro sanitário de Calcaia, que é na Grande Fortaleza. A gente pega o gás, transfere para a fábrica e eu consigo ter uma emissão assim quase nula, né, de carbono. Então, esse é um segundo exemplo. Coisas menores dentro da fábrica. Então, tudo com lâmpada LED. A gente tem também, a gente provê iluminação natural, ar-condicionado mais inteligentes. Mas dentro disso também, hoje a gente só usa empilhadeiras com bateria de lítio. Imagina. Então acho que tudo isso, né, é um ponto que você vai somando. Então, e aí a gente tem... No seu escopo 1, lá na fábrica da Ipioca, você já Exatamente. está quase zeradinho. Então ali eu estou numa grande jornada de redução. Perfeito. Junto com isso, no investimento, a gente aproveitou não olhar também só carbono. Então, por exemplo, eficiência de água. Para nós é Isso, fundamental. Essa é água. a principal matéria-prima. É isso aí. Então, nós fizemos também não só investimento numa nova lavadora, que eu faço um processo de garrafas retornáveis em Ipioca, que é de última geração, mas também muito alinhado e atrelado ao Lean, a gente tem uma metodologia diária, né, onde a gente olha a produtividade, enfim, mas a gente plugou todos os KPIs de ESG. Então, nos últimos, vamos chamar, 8 a 10 anos, nós reduzimos em mais de 50% a minha eficiência hoje de invase, muito. Então, hoje, para, por exemplo, você invasar 1 litro de cachaça, eu reduzi isso em 50% nos últimos anos. Então, Legal. esse também é um outro exemplo. E falando de frota, a gente começou a discutir na Diageo, a gente também tem uma frota para equipe comercial. Será que híbrido, carro elétrico, enfim, a gente falou, a gente está no Brasil, a gente tem etanol. Então a gente colocou, hoje é obrigatório a utilização de etanol nos veículos da frota comercial. No primeiro ano foi algo mais de conscientização e no segundo ano a gente colocou um top-down. Juntando os 2 anos, quase 90% de redução de impacto de carbono. Tudo bem, os outros 10 a gente vai discutir ainda, mas a gente tem ainda muita oportunidade, otimização de rota. Então acho que fica também a provocação, a gente fala muito de ESG, e lógico, passa por investimentos, que às vezes no primeiro momento você não vai conseguir
ter o econômico, e talvez não é o momento. Ia perguntar isso, você já está adiantando. Não, mas às vezes não é o momento de você fazer, porque você tem que ter uma visão de longo prazo. Às vezes é uma aposta, mas, por exemplo, se você voltar 15 anos atrás, você ia fazer projeto de lâmpada LED, muita gente não fazia, porque era caro, enfim. Isso. E acho que assim, hoje ganhou uma escala que basicamente você nem quase precisa fazer conta. Então acho que depende muito da tua maturidade, e tem coisas que realmente o econômico você tem que olhar com muito cuidado, com uma visão de longo prazo. Mas fica a provocação, por exemplo, você utilizar um etanol na sua frota comercial, putz, será que não faz sentido? Talvez uma coisa simples. Eu trocar no meu escritório uma lâmpada LED, então talvez com pequenos exemplos, mas se você fizer isso, e eu acredito isso pessoalmente, se você fizer todo dia 1% melhor por dia, se você olhar na escala, isso aí é exponencial depois no longo prazo. Sim, sim. Então acho que essa que fica a provocação de como também lidar com SD. Boa, eu ia fazer a pergunta, você já respondeu, mas quero detalhar porque é uma pergunta muito importante. Hoje tem muita empresa que não tomou consciência do SD, tem empresas que tomaram consciência do SD, tem empresas que tomaram consciência e estão fazendo alguma coisa, tem outras que estão mais para frente. E isso aí, muitas vezes, é um critério natural dentro da cultura de empresa de decisão sobre a questão do dinheiro investido. Né? Empresas que tomaram consciência falam, não, eu apoio a causa, mas não estou fazendo nada. Empresas do nível que falam, não, nós precisamos começar a fazer ESG, alguma coisa, seja o net zero, seja a frota, seja solar, ou qualquer coisa. Começo, diversidade, nós queremos fazer. Normalmente, o que não é errado, tá? De maneira nenhuma é errado. É o que eu recomendo, aliás. Normalmente faz projetos que dão ROI. Né? Você aproveita o projeto ali e fala, puxa, vamos dar exemplo do fornecedor que você está falando. Sim. Puxa, vamos desenvolver novos fornecedores que vai beneficiar o local lá na África, na Tunísia, que o cara está com dificuldade? Vamos. Ótimo, vou lá, desenvolvo o fornecedor, tenho uma inclusão social importante, diminuo o meu risco de ruptura na cadeia, mas ao mesmo tempo aquele fornecedor é mais barato que o meu fornecedor grande e no final das contas eu tenho um saving com aquele fornecedor. Não necessariamente. Não, mas eu estou falando o seguinte, muitas empresas tomam a decisão pelo de custo, começar um projeto que o projeto para de pé com retorno próprio. Entendi. É isso que eu estou falando, entendeu? Tá. E aí a minha pergunta era, vocês hoje já superaram essa de tal maneira que alguns projetos têm que dar ROI, ou seja, retorno rápido, outros projetos que se pagar tá beleza, e a gente já tem a cultura de ter um investimento em alguns projetos que não vão dar retorno. Tem as três opções ou não? O nosso é uma mescla dos três, Alex. É uma isso que eu falava, uma mescla. Não Exatamente, tem uma resposta padrão três, falando, olha... É uma mescla. É isso que eu vou ter 80% que tem... Lógico. Não, é uma mescla. Nós somos, assim, eu acho que o ISD falta o outro E, que é de econômico. Isso. Que num primeiro momento, para você conseguir cada vez mais atrair stakeholders, enfim, tem muito também quebra de paradigma. Então o que a gente faz? Então, por exemplo, o investimento de Pioca na nova fábrica, investimento alto. Lógico, energia solar deu um ROI que fez sentido. Talvez se fosse algum outro tipo, poderia ter um ROI um pouquinho menor. O que a gente começou a olhar vamos ver onde a gente encaixa, onde faz sentido. E talvez projetos menores, igual, por exemplo, a utilização da caldeira, se eu fosse só utilizar a caldeira em si como biometano, talvez não ia dar um ROI na onde a gente gostaria. Perfeito. Só que ele estava dentro de um grande projeto que a gente falou, é tão pequeno perto daquele investimento que vale a pena fazer. Perfeito. Outros, a gente fala, putz, aqui já não está fazendo sentido, porque está indo mais de 10, 15 anos. Outros a gente vai ser disruptivo, a gente vai fazer porque precisa. Não, então, vocês estão, exatamente. Vocês estão nos três ao mesmo tempo. A gente acaba olhando, vai depender de cada situação para onde faça sentido o investimento. E aí, lógico, aqui a gente está falando muito de investimento, mas a hora que você vai para a diversidade e inclusão, são coisas que a gente colocou como, para entender realmente o consumidor, o impacto na sociedade, isso é fundamental para a nossa companhia. Perfeito. E a gente vai tomando outras decisões também ao redor disso. Vocês também têm... Igualzinho. Os três também. Igualzinho. Que é legal, porque tem muita empresa... Repito, não é errado, já que você não tem nada. Exatamente. É melhor procurar primeiro projetos que dão retorno. Sim. Porque aí você ganha maturidade, ganha volume, começa a pegar a cultura na empresa e você tem alçada para fazer alguma coisa que você vai ter que pôr dinheiro e não vai... Exatamente. Eu acho que uma das coisas que o Danilo falou que é importante é que o consumidor dele é diverso, os fornecedores têm que ser diversos também. E eu acho que a gente, na Pfizer, tem muito isso também. Os nossos pacientes são diversos. Para eu entender esse paciente, eu preciso ter também fornecedores diversos, e então é um critério a mais que a gente utiliza para quando você vai escolher fornecedores, ou que seja, né, que você vai fazer um processo de seleção.
Perfeito. Agora, Legal, vamos tá? entrar na diversidade, já que a gente puxou. Legal. Você tem, acho que, duas coisas na Diageo, né? Você tem a questão de diversidade focando nos colaboradores e na Diageo como empresa. E você tem a diversidade para com os fornecedores da cadeia. Uhum. Falando interno, você já até comentou que hoje você tem uma liderança de 50% mais 50% feminina. Legal. Legal, é interno. O que você tem mais interno de diversidade na Diageo? Boa, ótima pergunta. Acho que, primeiro, a gente acredita muito realmente em diversidade, mas além da diversidade, na própria inclusão. Muita empresa começa a falar de diversidade e não prepara a sua liderança, enfim. Então a gente olha muito o DI nessa essência. A gente tem uma meta global de ter 50% como liderança feminina. No Brasil, nós já estamos ok. Somos liderados por uma mulher, que é a Paula Lindenberg. Se a gente olha dentro de supply, mais de 50% é liderança feminina. E nós temos outros 2 programas que a gente pode falar, até um terceiro. Primeiro, a gente tem um programa para equidade racial, que é o programa Origens, que ele é voltado para pessoas negras e indígenas. É um programa tanto de estagiários ou para um L6, que é uma classificação nossa, que a gente acompanha. A gente já está na 3ª edição dentro do programa Origens. Mas é afirmativo? Afirmativo. 100% afirmativo. Tá, legal. E tem uma segunda... Explica o que é afirmativo, que a gente não sabe. Tá. Quiser? Não, vai lá. Não, afirmativo é a gente contrata dentro dos critérios, afirmando que nós queremos isso. Somente... Não é eu vou dar preferência, eu quero... Não, é afirmativo, é 100%. Sim ou sim, você precisa fazer. Certo. E temos um segundo grande afirmativo, que esse para mim é um dos mais impactantes. Uhum. Tem um outro de água, que vai além de diversidade, mas esse para mim ele é fundamental, que é o programa Journey que nós temos em Ipioca. O que é o programa Journey? Ele é um programa 100% afirmativo agora, ele já está com 18 participantes, no total foram 46, que é para o público, a gente tem jovens, né? A gente tem jovem aprendiz, 100% para o público trans. Né? Olha que legal. E por que isso? Primeiro, né, e alguns dados que chocam a gente, Alex e Edu. Primeiro que esse público normalmente tem um emprego formal abaixo de 5% dentro aqui do Brasil. Segundo, expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, nós não estaremos aqui fazendo podcast. É de 35 anos de vida. Estado que mais... Sim, me chocou mesmo. Esse dado. Choca. Estado com o maior número... Vida? Expectativa de vida, 35 anos. Ele vai ser atualizado agora, é o dado de 2 anos atrás. Mas será que é por causa de depressão, suicídio? Tem depressão, suicídio, pra baixo, muita isso? Prostituição, muito lado também com drogas, enfim. Tem ali uma série... A gente está trabalhando com algumas associações. Choca. Choca, super choca. Não tinha a mínima noção. Também não sabia. Estado mais violento para pessoas trans. Ceará, onde temos a fábrica. Então, olhando tudo isso, brilhante ideia do nosso time de olhar para esse público. Então, hoje nós temos um programa 100% para esse público trans. Eles e elas acabam fazendo todo um processo de capacitação dentro da fábrica, né, na parte administrativa. É um programa ali de mais de 1 ano. Atualmente ele está na 3ª edição. Já passaram 45 pessoas. Hoje temos 18. De todo o programa, a gente acaba conseguindo não só fazer efetivação, mas também de prover essas pessoas também para os nossos parceiros. E é um programa que assim, não só nos enche de orgulho, a gente tem muito ainda a aprender, porque a gente está só no início, a gente tem que preparar cada vez mais, capacitar a liderança, mas você começa a tomar café com essas pessoas. Eu fui em março, né, recentemente, aí, 3, 4 meses atrás, para Ipioca. Fiz um café com todos os participantes do programa Journey. Você começa a entender um pouco da história de vida dessas pessoas. É um negócio, assim, o que a gente tem tentado fazer para elas e para eles é extremamente impactante. Uma das participantes falou assim, olha, eu sinto que eu sou excluída da sociedade. Ninguém me fala bom dia, tem pessoas que não olham para mim na rua, e quando eu entro dentro da fábrica, parece que é Disneylândia para mim. Pelo menos eu sou respeitada e as pessoas falam bom dia para mim. Então, o impacto de um bom dia para essa pessoa, que são pessoas talvez invisíveis na sociedade, eu não vou entrar aqui no lado de religião, enfim. Sim. Assim, e você poder, aos poucos, poder fazer a diferença para essas pessoas, não tem preço. Então, esse é um grande programa. Sabe que nós aqui a gente não tem, bacana, a gente não tem programa formal para nada, mas a gente tem uma alta diversidade aqui na live. Eu tenho percebido bastante. Alta diversidade. Aqui a gente tem, assim, tranquilamente LGBTQIA+, eu diria que a maioria do público nosso é esse hoje em dia aqui. E a gente, assim, estatisticamente,
hora ou outra tem uma trans aqui dentro, uma pessoa, ele ou ela, trabalhando como trans aqui dentro. E teve um aqui, infelizmente, né, já saiu, outro que saiu. Perfeito. Mas recebemos feedbacks desse tipo, né? De falar, puxa, foi um prazer enorme trabalhar aqui, porque foi um dos lugares que eu me senti mais segura e mais acolhida de tudo que eu já tive na minha vida. Aí você olha e fala, cara... E a gente... É curioso, porque a gente dá aqui na live, a gente não traciona a contratação proposital. Mas ela acontece, porque como a gente tem a cultura... Como está na cultura... Como está na cultura, exatamente. naturalmente acontece. A gente faz dia da diversidade, a gente incentiva isso, tem um monte de coisa que a gente faz. Então vem naturalmente. Mas a gente também não... isso é outra coisa que já gerou polêmica aqui dentro. Como a gente tem uma cultura, a gente acredita que a gente não deve trabalhar diferente. A gente tem que trabalhar todo mundo igual com todas... E é polêmico isso, mas é a nossa cultura, entendeu? Então eu não vou tratar uma pessoa, ele ou ela, trans diferente do que eu trataria uma outra pessoa. Pra gente é todo mundo igual. Né? Exatamente. Como princípio de cultura nosso. E aí a gente não reparava, né? Quando ela saiu e deu o depoimento, a gente falou, nossa, sabe quando você olha... E eu mesmo falo, não tinha noção do que a gente acabou fazendo. De propósito. Não é cultura, cara. É cultura. Porque é visível, você visível, percebe. Visível, É legal. Mas é cultura. A gente criou um ambiente seguro. Ambiente seguro, né? Ambiente seguro. E como já tem, uma pessoa contrata outra, tem uma afinidade natural. Né? Mas a gente não percebe a diferença. Né? Como que a gente não faz propositalmente, a gente não coleta o dado, isso que eu queria falar. E isso E aí volta um pouco para aquilo que eu falei. Eu acho que volta também de vocês terem alunos diversos também. A gente tem, quando você está em sala, você tem alunos diversos. Então a gente também aprendeu. Porque a gente já tomou muita paulada, você lembra? Eu já dei feedback há 10 a 15 anos atrás. Para vários outros professores. A gente voltava... Já tivemos que tirar professor. Eu já tive que desligar professor por conta disso. Porque ele não conseguia... eu podia até... Estou sendo agora simpático, né? Porque ele não conseguia adaptar o seu estilo. O discurso e o estilo dele ali. Por que eu estou sendo simpático? Porque claramente alguns... A gente percebia que tinha, vamos dizer uma palavra que eu não gosto, mas é o preconceito instaurado em si. Perfeito. E outros porque estavam com o hábito de usar certas expressões que você tem culturalmente há anos. Foi educado assim, foi crescendo. Exato. Mas que também não pode virar desculpa e só pretexto. De também. forma nenhuma. Isso não, isso aí. Aí a gente, muitos, né? Como foi o caso do Edu, né? Que já teve lá, e falou, Edu, isso aqui você não pode falar na aula. Falei, puta, verdade e tal, né? E vários outros que a gente deu feedback, a gente fez aulas para professores sobre isso, para treinar os professores sobre isso. É fundamental. Você tem que preparar, né, a companhia. O legal é que, como a gente atende clientes grandes, como vocês, como a Pfizer, né, já tiveram um curso com a gente aprende com os clientes demais, né? Às vezes a atração não é só nossa do live. Gostaria até que fosse 100% nossa que der outra. Não, mas a gente tem a vantagem de vir a demanda do cliente. Total. Então, por exemplo, eu tive cliente que falou para nós o seguinte, olha, aqui a gente tem uma cartilha, um guidance muito forte, que essa universidade, do jeito que fala. Eu falei, não, fica tranquilo. Imaginei eu respondendo isso faz 1 ano e meio atrás. Não, fica tranquilo, a gente treina os professores. Eu até sei de quem você está falando. Tranquilo, né? Não, mas é que a gente realmente, eu vou passar uma cartilha, eu falei, não, passa o guidance, a gente põe aqui e avisa dos professores. Perfeito. Então, cara, a gente foi preparado. Falei, não, tamo bem, né? Tamo bem. Cara, primeira aula, já professor fora, tinha que trocar o professor e colocar outro lugar. Primeira aula. Primeira aula. E aí você pega coisas um pouco mais graves, mas outras que esse cliente em específico tem um nível tão forte nisso aí, que algumas coisas a gente não tinha nem ideia. Do tipo, bons exemplos aqui. Você está no Teams fazendo uma aula online, você não pode falar, opa, ô João, Maria, tá no mudo aí. Não. Mudo é capacitismo. É capacitismo. Você tá brincando? Não, é isso, a gente tomou pau nisso. Não, você não pode falar tá no mudo, você tem que falar, o áudio está desligado. O áudio está desligado. Não pode falar mudo, porque mudo é capacitismo. É capacitismo. Aí no nosso material, o que tem no Lex? O que tem no Lex, que é a nossa metodologia de ensino, né? A gente tem na nossa metodologia o que a gente chama de 5 steps. O nome da metodologia são 5 steps, 5 passos. Passo 1, 2, 3, 4. E a gente tem o passo a passo. Material de aula. Sim. Passo 1, passo 2, passo 3. Você vai ter que trocar o material. Não pode pôr o passo 1, passo 2, passo 3. Porque é capacitismo, que tem pessoas de cadeira de rodas que não dão passo. Você tem que trocar para etapa. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Sim. A gente falou, caraca. Não, e eu pensei que eu estava preparado. Eu também. Falei, cara, é uma jornada que a gente não sabe tudo. Não sabe. Cada dia você vai descobrindo. Um outro exemplo que é clássico e que as pessoas utilizam ainda no dia a dia, não, isso aqui, né, em vez de dar uma desculpa, não, isso aqui eu vou colocar uma muleta. Não pode, capacitismo. Senão você está afirmando que uma pessoa portadora de necessidade especial não tem a mesma qualificação. Então, é uma jornada. Acho que qual que é a diferença, Alex? Que é legal,
pessoas terem uma mente aberta, e é legal que os grupos de afinidade nos ensinam muito. A gente Isso. tem vários grupos dentro da Diageo. A gente Uhum. não tem todas as respostas, eu erro também como líder. Mas depende muito de como você encara isso. E infelizmente você vê pessoas que não querem mudar, querem ficar lá presas no mundo delas. Então, mas é um processo. É um muito de processo. A adaptação. gente teve o cuidado, aí a gente teve o cuidado, que a gente falou, não, vamos fazer um negócio mais sério aqui dentro, que é um canal de denúncia exclusivo. A gente pegou o nosso escritório de advocacia, que Perfeito. tem serviço, colocamos eles para ter o quê? Uma comunicação sem RH, sem nada. Perfeito. Um Totalmente canal externa. direto com o Legal. nosso escritório de advocacia. Uhum. E a gente falou, precisamos criar, de novo, o guidance ali, a política e tal. A gente ia criar, os diretores. A gente falou, não, peraí. Quem tem que criar são eles. A gente passou a comunicação que a gente ia criar o programa oficial, né, de reclamação, de uma cartilha, tal, de código de conduta. E aí a gente pediu voluntários das próprias comunidades que se expressassem para que eles criassem o próprio código de conduta, e não nós, né? Claro, Eu digo nós, porque claro. eu sou, eu, Alex, sou branco, homem, hétero, né? Então a gente pediu para eles criarem Claro. o código e não eu criar o código, porque eu já teria um Exatamente. Você já teria um viés danado, enorme, né? né? E a gente deixou eles criarem, Claro, logicamente legal. depois a gente participou, se tinha alguma coisa ok lógico. ali ou não, mas eles que criaram o programa, falaram direto do escritório de advocacia, isso aí a gente Isso é pegou, fundamental. né? Isso é fundamental. É. E você falou muito disso, lógico, do lado interno, né, e nós temos inúmeros exemplos, porque é uma jornada de transformação. E aí, para o externo, o que a gente tem feito? Agora você entrou Legal. bem. Vamos aí, agora vem a dificuldade, porque o interno a gente tem um razoável controle do que a gente quer Exato. fazer. Agora externo. E o fornecedor Legal. e o externo? E o externo a gente também divide, depende da maturidade, enfim, um pouco do que a gente já falou. Mas, por exemplo, a gente tem um programa social que chama o Learning for Life. É um programa que a gente capacita pessoas que estão em vulnerabilidade para ter uma profissão, como se fosse um curso de bartender. Uhum. Isso existe desde 2000 no Brasil, já foram mais de 32 mil pessoas. E o que a gente tem feito? Nas últimas edições, a gente tem colocado métricas de diversidade. Então, por exemplo, nos últimos 2 anos, 45% foi formação de público feminino, mas nós queremos 50%. Então, isso a gente começa a trabalhar junto com um parceiro para estimular isso daí. Então, acho que essa é muito importante. Então, algumas a gente coloca uma métrica na frente junto com o fornecedor. A gente vê também que, à medida que a gente move essa cultura, alguns fornecedores falam, eu entrei nesse call, parece que tem mais mulheres, enfim. Tem alguns que começam a estar interessados e começam a pedir ajuda nesse processo, mas é um trabalho de formiguinha, porque é onde você tem muito menos controle, você tem que deixar muito claro qual é a sua política, mas é um trabalho do dia a dia. Então esse é um exemplo prático que a gente não impacta só a sociedade, mas começa a trabalhar com o fornecedor para realmente ter métricas Então de vamos lá, diversidade legal. ali Então dentro. vamos separar. Existe, para mim, ficou claro que existem, eu vou chamar de projetos, né? Projetos e programas para você pegar algumas iniciativas, como esse que você faz ali do bartender, ou seja, você pega coisas específicas para tocar o projeto, mas os seus fornecedores do dia a dia ali, que pode ser um fornecedor da embalagem, pode ser um fornecedor da matéria-prima, pode ser um fornecedor de MRO, fornecedor de frete, etc, etc. Você está começando a criar essa cultura, colocar alguns indicadores, mas você ainda não está cortando eles. Não necessariamente eu corto, se for lógico, aquilo que a gente falou. Não entra história de compliance, segurança e qualidade, é uma outra história. Isso a gente já superou. Agora, né? agora, o que é importante? A gente cascateou toda a nossa métrica do espírito do progresso para esses fornecedores. Perfeito. Eles sabem qual que é a intenção da Diageo em termos de avanço, diversidade e inclusão. Boa. O que a gente acredita de consumo responsável. Então, por exemplo, eu dou treinamentos para os transportadores sobre consumo responsável. Legal. A gente começa a olhar compliance também com eles. Então, todos os meus operadores logísticos, eu tenho como se fosse o Compliance Day. Mas que eu não abordo só compliance, eu aproveito para abordar outros temas, né? Como participação feminina e algumas outras coisas. Então, hoje ainda não é uma eliminação propriamente, né, dizendo no critério, mas a gente começou a colocar os indicadores, começar a desenvolver e a gente acompanha. Então, por exemplo, eu tenho um co-packer que acaba fabricando alguns produtos para mim aqui no Brasil. Eu consigo, além de ter aspectos normais de produtividade, qual que é o consumo de água, energia, como que está a relação dele de diversidade. Então você começa a realmente a cascatear na cadeia. A gente já vê globalmente algumas coisas entrando em contrato, que você tem um compromisso de evolução, e a gente está numa jornada muito de discussão e homologação com os fornecedores. Legal. E dizendo o porquê que a gente precisa. Não é só também se falar que é uma meta porque a Diageo quer. O porquê, o que está por trás. Perfeito. E aí com isso a gente tem evoluído nessa jornada. Uma coisa eu garanto, Edu, a conscientização dos fornecedores eu tenho certeza que eles fazem. Por quê?
Porque eu palestrei sobre isso. Boa. Sobre SD. Boa. Foi evento do ano passado ou retrasado? Do ano passado. Do ano passado. Para transportes. Eu palestrei sobre SD para conscientizar os fornecedores. Que legal. Exatamente. Então foi um evento só para transportes. Foi um evento só para mas transportes. a gente fez nos últimos, né, todos os CDs. A gente começou a fazer um treinamento também em loco, falando de compliance, ESG, o que a gente vê. Então, a gente leva muito a sério isso. De novo, não somos perfeitos, tem muita coisa para melhorar, mas é o que a gente acredita. 1% melhor por dia, a gente vai fazer a diferença lá na frente. Aliás, legal. aproveitando, hein, pessoal, aproveitando esse que eu já falei que eu palestrei, tive o prazer de palestrar lá no evento deles de fornecedores, nós fazemos bastante palestras, eu faço muita palestra desse tema e de outros temas dentro das convenções de fornecedores. E nós temos um curso em Company, que a gente já faz há mais de 3 anos de SD, totalmente customizado e personalizado para as empresas. E é um dos cursos que a gente mais está vendendo nos últimos 3 anos. Eu acho que esse ano vai perder como curso mais vendido em Company. Que eu acho que a parte de IA e de Data Analytics vai passar na frente esse ano, quando eu fechar o ano lá no final. Né? Por isso a gente começou agora a vender muito curso de IA e Data Analytics. Mas até o ano passado, os 2 últimos anos, se eu contar, eu vendi mais cursos de SD do que de negociação, por exemplo. Que legal. Para área de compras. Então, quem quiser, nos procure, a gente deixa os contatos aqui. Se quiser desenvolver isso, a gente tem um treinamento para isso e, obviamente, para outros treinamentos de programa para a tua área de supply. Mas vamos voltar aí. Então, legal, porque é o que você falou, vai criando a cultura, vai colocando indicador e já está, em alguns casos, em contrato. Você lá está nessa trajetória? Não estamos. Eu não vejo que a gente está nesse nível ainda, pelo menos dentro da região que eu sou responsável. Imagino que nos Estados Unidos a gente deva ter alguma coisa melhor que isso, mas nada muito significativo, Alex. Como que vocês... ou não estão ainda, não tiveram que lidar com uma decisão que eu sempre gosto de dar de exemplo, que é uma questão de, na hora do serviço, seja por qualidade ou por preço, muito mais comum por preço, às vezes que o saving é um grande indicador ali, como você já tem um questionário, uma avaliação, de novo, estamos eliminando o que a gente já tem esperado para nós 3 aqui, que tem que ter o compliance, a segurança, isso aí é eliminatório. Perfeito. Mas vamos supor que você hoje esteja trabalhando com uma final de 2 fornecedores, por exemplo, de frete, né? Só para dar um exemplo aleatório. E esse de frete aqui tenha um programa de diversidade, de liderança feminina, mais o Net Zero menor, e ele ainda tem programa trans. O outro não tem esse programa de diversidade lá, esse aqui custa 99, esse custa 100, ambos chegaram na final. Você já chegou a cair nesse dilema ou tem alguma orientação hoje para os colaboradores? Ótima pergunta, não vai ter a única resposta. Já tivemos, eu não vou poder abrir o caso, mas eu posso dar o contexto de 2 cases reais que a gente optou não pelo menor custo. E eu já vou explicar o porquê. Então vai depender, lógico, da situação. Lógico, somos uma empresa de capital aberto, a gente tem grandes indicadores financeiros que nós temos que entregar, mas sempre olhando também com um horizonte de 5 e 10 anos. O que a gente pode fazer a diferença? Tanto Alex e Edu. Então, eu vou dar um exemplo prático. 1 ano e meio atrás, a gente fez um processo de bid para uma grande operação nossa, de operador logístico. Né? Ficamos com os finalistas. E a gente tem um critério qualitativo que a gente olha, né, não só o custo, os investimentos, que que esse fornecedor pode fazer em relação a ESG, em termos de qualidade. Isso a gente dá uma nota. Falo que nos 2 finalistas, eles tinham preços próximos, mas um era um pouquinho mais caro que o outro. A gente olhava que no todo poderia fazer sentido, poderia trazer um saving versus a nossa operação atual. O outro era um saving um pouco mais agressivo, mas ele tinha menos aspectos de tecnologia, menos aspectos de ESG e alguns outros fatores. E a gente tomou a decisão de escolher o segundo colocado, porque ele, no balanço de tudo, ele me trazia ainda um saving, não tão do que a gente imaginava, mas ele me compensava com uma série de outros ganhos qualitativos que ia ser importante para a operação. Isso foi o número 1. E o número 2, acabamos de sair de uma recente revisão de malha logística no Brasil, mesmo com tax reform. Network design. Exatamente, fizemos uma série de análises, enfim, a gente tinha vários cenários, tá? Nesse a gente até aumentou o número de CDs, enfim, mas um dos cenários que a gente teve com a decisão, com toda a diretoria, eram 6 cenários, a gente selecionou 2, um era mais agressivo financeiramente. O segundo, ele também era importante financeiramente, mas ele trazia alguns dólares a menos, vamos chamar assim. Mas, quando a gente terminar 100% com a revisão da malha,
e alterar o porto, ele ia trazer pelo menos 10% a menos de emissão de carbono, por exemplo. E aí, olhando tudo isso, colocando aspectos de nível de serviço também, mas mais o carbono, a gente optou pela segunda decisão. Lógico, aqui está lindo que eu dei 2 casos que a gente acabou tomando a decisão. Isso. Mas nem sempre, na vida real, vai ser pelo eu vou preço mesmo. olhar ainda mais pelo meu tipo de produto, pela minha margem. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Então, às vezes, eu vou tomar uma decisão que vai ser baseada no custo, lógico, olhando a qualidade do fornecedor, que a gente não pode deixar de olhar, mas em outras a gente começa a ver que a decisão não é só puramente financeira. Então, acho que são 2 cases reais aí que a gente acabou passando nos últimos anos. Eu tive um desse assim no Egito agora, do ano passado, final do ano passado, que a gente tinha um programa de paciente, que é você fazer todo um acompanhamento para pacientes, ou com descontos, ou com simplesmente aumentar a consciência deles sobre isso, sobre o produto. E a gente estava praticamente fechando, a gente fez um RFP e estava praticamente fechando com uma grande empresa super conhecida do mercado. E tinha uma das empresas que surgiram do programa de startups, desses que a gente começou. E os 2 ficaram muito próximos. E a gente chegou e sentou junto e falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar a principal parte de inteligência para essa empresa, que é muito bacana, e a parte de logística vamos dar para essa empresa menor, que está começando. E a gente vai pagar um pouco mais caro aqui, mas a gente primeiro está dando uma oportunidade para eles, mas ao mesmo tempo também a gente está criando ajudar esse fornecedor a desenvolver. Então a gente não foi, né, necessariamente para um ou para outro. A gente acabou indo para os 2 e mudamos a solução do que a gente estava buscando bem no momento da decisão mesmo. Então também é uma outra opção também, que você ter de falar, olha, você é especialista nisso? Tá bom, toca essa parte, porque tudo você não consegue. É isso aí. E a empresa grande ficou um pouco chateada, porque perdeu uma fatia do trabalho, mas faz parte do negócio. Faz parte. Negócio, legal. E a decisão foi também muito mais por qualidade e para a gente positivamente, que eu estava falando, positivamente você incentivar um fornecedor a realmente colocar e dar uma oportunidade para ele. Total. Do que a questão econômica. Né? Hoje, o Edu já sabe que eu puxo essa bandeira já, né? Inclusive, eu sempre dou crédito também incentivado pelo Ricardo Porto, que foi outro executivo, que foi conselheiro nosso aqui, que eu há muito tempo puxo a bandeira que o saving é o câncer para a área de compras, né? Exato. Mas eu puxei essa frase de propósito para quem lê e fala, meu, tá louco, né? É a base. A base, precisamos só para provocar, é só para encher o saco que eu falo que eu criei a frase ali com o Porto. E na verdade eu criei para falar o seguinte, puxa, é uma miopia olhar só para o saving, né? Na verdade hoje você pega já o TCO há muitos anos sendo um cara relevante para você olhar no TCO. E hoje eu já falo com muita convicção, porque eu já tenho vários exemplos e cases, que a gente deve olhar para geração de receita e rentabilidade. Total. Isso não pode estar mais fora da decisão de uma escolha de fornecedor. Vamos tentar tangibilizar isso aí. Quando você pegou o exemplo de falar, puxa, a gente optou por aquele cenário no meu network design, na definição da malha, do atendimento ao cliente, porque eventualmente é um net zero menor, porque eventualmente está mais próximo do centro consumidor. Exatamente. Significa o seguinte, você fala, bom, eu vou pagar um pouco menos de frete, mas eu lá podia ter uma isenção que vai acabar com o tempo. Mas, cara, mesmo que eu pague um pouquinho mais aqui, eu provavelmente, possivelmente, eu vou gerar um atendimento melhor para o meu cliente. Isso. Que esse atendimento se vai reverter em aumento de market share. Total, isso que eu ia falar. Ou seja, a escolha do fornecedor é uma escolha para geração de receita. De receita, porque você está melhorando a experiência do teu, no meu caso, isso do vai paciente. Ser uma vantagem competitiva. Queria falar, puxa, olha que atendimento personalizado que eu estou recebendo, olha que bacana. Perfeito, isso pode mudar. Personalizado, mas falando até mais popularmente, não é só o atendimento personalizado, que é muito válido o que você falou. Você pega o de bebidas, por exemplo, é disponibilidade na gôndola. Sim, exato. Lá do outro lado, você pega um varejo que fala, puxa, eu não quero ter tanta coisa em estoque aqui. Você tem que estar próximo. Exatamente. Eu tenho que entregar em 2 dias. Você entrega em 2 dias, o concorrente entrega em 1 semana. Por quê? Porque o cara está mais longe. É melhor eu comprar um volume maior de 2 dias, eu poupo caixa. Eu que estou comprando a bebida. Sim, sim. Não é nem pelo personalizado. E o personalizado faz sentido, beleza? Sim, total. Mas você vê, essa questão eu ainda vejo longe dos compradores de conseguir estar
consciente disso. E não é porque o comprador não sabe, é porque acho que a própria gestão e liderança Faz pressão no save, faz mas pressão não no tá save, vendo nem o na outra indicador ponta. de geração de receita TCO está monitorado. Exatamente. É bem E aí mesmo. você tem que fazer, na minha questão, quase que um combo de você falar geração de receita, ISD, TCO e saving. É um combo na decisão que eu acho que a gente está começando a tomar consciência de migrar para isso. Total. Mas se a gente não colocar o indicador, não vai. Total. E aí, eu vou aproveitar outro gancho que você falou sobre a questão tributária. Esqueci, inclusive, de falar. Quem quiser não vai superar IASD nesse ano, porque está começando agora. A gente começou a vender curso de reforma tributária para a área de compra de supply. Perfeito. É o que mais está bombando de proposta agora. Está com um monte de proposta aí. E eu mesmo palestrei na Maratona do Supply Chain sobre reforma tributária. E por que eu estou puxando o gancho agora de indicadores e tal? Que eu, Alex, inventei na minha cabeça, por simples fácil, se alguém vai adotar, vamos ver se eu tenho razão ou não no futuro, que eu sugiro no final da minha palestra que se crie um indicador de crédito para a área de compras. A minha sugestão que eu tirei da minha cabeça, mas lógico, conversando com muita gente, eu tirei da minha cabeça. Por quê? Porque crédito é chave na reforma tributária. Vou explicar para quem não está conectado. Principalmente serviço, total. Você começa a ter tomada de crédito, quase um rebate, né? Quase uma milhagem, né? Que você vai pegar e comprar, por exemplo, fornecedor de serviço, comprou algo por 100 mil, sendo bem didático, comprou algo por 100 mil. Hoje, não tem crédito de volta. Amanhã, com a reforma tributária, você comprou e ele não vai te vender por 100 mil, ele vai vender por 110, eventualmente. Mas você tem crédito. Só que você vai tomar 25 mil de crédito. Então, na verdade, você não está mais pagando 100 mil. E você não está pagando Total. 110. Você está pagando 110 menos 25. Significa que você está pagando 85. Isso. Só que na emissão da nota vai aparecer 110 mil. Quando você comparar com o teu baseline do ano passado, de 100 mil subiu para 110. O que aconteceu? Save negativo. Save negativo. Uhum. Só que a tua compra nesse fornecedor de serviço melhorou para 85 mil. É isso. E aonde a área de compras está monitorando isso? Se ela não estiver monitorando, o financeiro está feliz por conta, mas você não está batendo a tua meta. Exato. Total. Então a minha dica é crie um indicador de crédito, porque se você não criar, você vai deixar dinheiro na mesa. Porque o teu comprador na ponta vai falar que se dane o crédito, eu vou comprar, se tiver um cara que está vendendo por 99, Eu vou pagar mesmo. eu vou pagar 99 no cara e não toma crédito. Por que eu vou pagar o cara de 110 Total. e toma crédito? Total. Então, eu acho que essa concepção nova que mistura com ISD é falar, meu, TCO, geração de receita, ISD, save e crédito. E crédito. Primeira visão. Isso vai mudar muito a lógica, né? Lógico que ainda não está 100% finalizada a reforma tributária. Vai ter a transição até 2032 para 2033 ter uma vida nova, mas eu estava falando essa semana com o pessoal, a gente tem uma equipe interna olhando, né, o projeto, que isso muda. Você toca a companhia inteira a partir de janeiro agora, que faltam 5 meses, 6. Muita gente ainda não parou para pensar que vai mudar drasticamente, já começa a fazer conteste de 1% na nossa nota fiscal. Mas vai mudar totalmente como o comprador tem que fazer o approach, a leitura dele, a tomada de decisão. E ele veio de um mundo acostumado a como que era no passado, com IPI, ICMS aqui, ali por dentro, fora. Então, esse é um change management, né? Um gerenciamento de mudança gigantesco nas empresas e que isso a gente vai ter que saber acomodar na cadeia de suprimentos também. Por exemplo, na minha palestra, que eu fui bem prático, né? Sem filosofar, explicar o que é reforma IVA. Não, você não tem que saber isso. Tem que saber o seguinte, o teu fornecedor, O que é o impacto? ele é lucro real, dando um exemplo, lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Perfeito. Hoje a maioria dos compradores não pergunta, pro cara nem liga. Tem uma noção. Não. As três coisas, Edu, vai fazer diferença total na tomada de crédito e na rentabilidade. É isso. Então você vai ter, eventualmente, um cara de 100 um cara de 100, e de acordo com o regime tributário dele, a sua escolha está ali. É isso. Você isso. tem que escolher o de lucro real e não de simples. Não de e ambos simples. estão com 100 mil. Quando está 100 mil, você pode falar, até que legal. O problema é que vai ter um de simples por 90, esse cara do de 100, e esse cara de 100 é melhor do É melhor do que de 90. E se você não puser no de crédito... Vai ter que estar dentro do vai teu ter. TCO isso daí, né? Vai ter que estar dentro do TCO. Exatamente. Dentro do de crédito que eu inventei. Exatamente. Aí, Total. né? Então, voltando para o tema ISD, eu acho que essa lógica da decisão, o ISD tem que fazer parte, Exatamente. né, desse composto e não mais ir com uma cegueira de saving. Para fechar, Danilo, o que você tem de resultados? O que você já conseguiu medir ali de benefício concreto nesses projetos que você citou alguns aí? Não, acho que a gente pode ter alguns, a gente pode falar até de 2 que talvez o impacto na sociedade, e eu já vou comentar deles, mas, por exemplo,
todos os KPIs, a gente monitora diariamente, semanalmente. Então eu consigo olhar o quanto que eu já reduzi de impacto de eficiência energética, de água, de diversidade e inclusão, os KPIs subindo. Mas talvez tem 2 que para mim são os 2 maiores projetos que, além do Journey, de impacto na sociedade. Primeiro, a gente tem um programa que a gente chama de WASH, dentro de áreas de estresse hídrico, então onde está a nossa região de Ipioca. E basicamente o que a gente faz, Alex e Edu, a gente mapeia comunidades que não têm acesso à água potável. E a gente brinca que a gente está na bolha aqui da Zona Sul de São Paulo, parece que tudo é lindo, mas o Brasil é muito diferente do que a gente está aqui. Nossa. E essas pessoas estão há 15, 20 anos sem ter acesso a uma água com qualidade. Então o que nós fazemos? A gente tem um Instituto CISAR, que é um parceiro nosso. A gente vai lá, a gente reforma, por exemplo, em algumas comunidades, toda a parte do sistema de tratamento de água, coloca encanamento para ter acesso às pessoas, enfim, até suas casas. E a gente já impactou mais de 7 comunidades, mais de 2.500 pessoas. E hoje eu consigo afirmar, de tudo que eu consumo de água em Ipioca, no meu invase, eu consigo voltar isso para a comunidade. Então hoje eu tenho um indicador de 103%, que é, se eu, por exemplo, consumir 20 mil litros de água, eu estou voltando 103%, né, para a sociedade. E o impacto disso nas pessoas, assim, é um negócio transformador. Pessoas que não tinham acesso à água potável em termos de saúde, em termos até de emprego, alguns tinham empregos informais, tinham que comprar água, enfim. Então o impacto na sociedade é gigantesco. E um segundo, e esse é muito legal, um trabalho liderado pela nossa equipe, né, de SD, que está dentro da nossa diretoria de CR, de Relações Públicas, que é basicamente, a gente tem o programa Na Real. O que é o programa Na Real? Nós educamos jovens de 12 a 17 anos sobre quais são os riscos do consumo do álcool nessa fase e o porquê ela deveria ter uma escolha consciente. Então, nesses últimos 3, 4 anos, já foram mais de 1.200.000 pessoas capacitadas dentro desse programa. Ele é um programa tanto teatral como também com uma sessão virtual, dependendo de cada uma dessas sessões. Já foram mais de 150 cidades, né, só no estado do Ceará, que a gente fazendo treinamento, né, dentro dessas jovens, né, das escolas e principalmente escolas públicas. São 9 estados e que a gente acredita que, de novo, trazendo consumo consciente, a gente vai fazer a diferença na sociedade. Então a gente começa a ver indicadores, né, de educação, indicadores de diversidade e inclusão, indicadores na nossa cadeia. Então a fábrica, a gente recebe muito benchmark, né, a gente abre as nossas portas para mostrar o que a gente tem feito. E aí tem outros dentro de, né, por exemplo, eu consigo controlar hoje, meio que como se fosse o meu custo por caixa, qual que é o meu carbono por caixa movimentada na logística. A gente tem usado muito cabotagem, isso me ajuda também em saving, mas também tem um aspecto de ESG. Então acho que a gente começa a ver de novo, a gente está muito ainda, tem uma jornada gigantesca pela frente, mas começando a ver os indicadores evoluírem nesses aspectos. Então, com muito orgulho, a gente tem avançado quase em todas as esferas. Que bacana. Muito bom, né, Edu? Que bacana. É isso. Mais alguma coisa aí? Não, aqui não. Tranquilo. Então vamos para as nossas perguntas aqui de bate-bolas finais. As bate-bolas, que todo mundo vem com papel, não vim com papel, mas tudo bem. Coração do coração. Não é? Agora. Qual frase de impacto você gostaria de compartilhar com a nossa audiência aqui? Boa. Eu tenho 2 frases. Uma até ela está em inglês, que é what you do in the dark that puts you in the light, que é o que você faz no escuro que te põe na luz. E isso é muito forte porque às vezes a gente só olha o sucesso das pessoas e não vê toda a disciplina, determinação. Essa é uma frase que foi usada numa campanha do Michael Phelps, falando tudo que ele foi feito para chegar às 8 medalhas olímpicas. E tem uma segunda, que é do Viktor Frankl, que todo mundo, acho que grande pensador, que é: se a situação for boa, desfrute-a. Se a situação for ruim, transforme-a. Mas se a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então acho que isso impacta que às vezes a gente tem que se transformar e ter uma curiosidade pelo futuro e mais orgulho pelo futuro do que pelo passado. Então são 2 frases. Eu gosto muito do Viktor Frankl, acho que ele tem um propósito, né? Exatamente. O propósito da palavra dele é incrível. E sobre a primeira frase, eu gostei muito e eu espero que as pessoas aprendam essa frase para usar isso no lugar do iceberg.
Tá, cara, Por porque favor, eu não aguento mais esse iceberg, né? Iceberg, não. Iceberg é Mas duro, não, cara, né? eu olho lá e a gente, cara, virou piada interna. Exato. Sempre vai Fala, iceberg. cara, sempre vai ter um iceberg. Sempre Aí a vai gente ter. fica de olho. Na hora que vem alguém com a palestra, O parece iceberg. iceberg, a gente tira a foto e Sério. fala, lá vem. Lá vem o Você iceberg. sabe, você que foi atleta e gosta disso. É o clichê dos clichês. Esse é o Você que clássico. gosta muito disso. Por quê? O Michael Phelps, ele ficou 2 anos treinando de domingo a domingo. Todas as sessões tinham um propósito dele, ele conseguir 8 medalhas olímpicas de ouro. Então, assim, é muito fácil depois que você consegue o sucesso. Ou você olha o presidente de uma empresa, aquele... Nossa, é muito fácil, do dia pra noite. Não. E você não vê o que a pessoa tá fazendo, a gente brinca no escuro pra pôr ela na luz. Então, eu gosto muito disso. É isso. Que legal, que bacana. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu de um líder na sua vida? Tem inúmeros, ficaria horas e horas aqui, grandes mentores na minha vida, já fui em outros podcasts, mas esse do meu pai e da minha mãe. Que legal. Meus pais têm uma vida muito simples, meu pai fez até a 8ª série, minha mãe até a 4ª, enfim, eles venceram na vida, eu entrei em escola pública, enfim. Eles sempre falaram, Danilo, pessoas são pessoas, respeite as pessoas, principalmente as invisíveis, que era na essência, cara, fala um bom dia, fala um obrigado, você realmente engajar as pessoas é o que vai fazer a diferença na sua vida. Então isso sempre me marcou, é o que eu tento fazer também, aprendendo legal. de casa. Que legal. Bacana. Muito bom, muito bom. Uma competência, e agora só vale uma. Só uma. Não Boa. pode 2 frases, só vale uma. Uma competência que você acha que hoje todos devem dominar. Para mim é people skills. E começa muito, que todo mundo só fala de people, mas começando pelo autoconhecimento. Se você quer ser um líder, você precisa se conhecer, buscar a sua essência para que você possa impactar a vida dos outros. Muito bom. Apesar de que eu vou fazer um pequeno comentário, não é para hoje. Eu vou jogar só a isca da polêmica. Que é Que gestor, é pra de, ser- gestor de agente? E agora a minha polêmica Boa. agora é que um futuro líder Eu já estou usando isso. não meu- deve ser só líder de pessoas. O cara que só entende pessoas está fora do Não, jogo. O cara tem que fora liderar do jogo. pessoa e a gente. Aí eu ajudo, que eu tenho uma frase de um mentor que Aí, sempre falava, ó. você tem que fazer o learn do teach, aprender, fazer, ensinar. Isso você pode fazer tanto com pessoas, como eu brinco, com a gente, ou com qualquer coisa na sua Qualquer vida. um. Mas eu tô polemizando de propósito. Exatamente. Né? Eu tô soltando, falar, cara, ser líder de pessoas é coisa do passado. Assim todo mundo vai querer me odiar e vai entender e falar, não tem que ter uma lógica. Não, eu acho que você dá para ser líder de pessoas Não, lógico que e dá. maestro de orquestrar É isso. os agentes. Então É. você acho que dá para ter as duas coisas. Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Precisa, na verdade, sendo bem sério, precisa. Mas eu brinco que é tipo save e alcance da área de compras. Sim, sim, sim. Na verdade, eu preciso criar um bem polêmico para chamar atenção. Pra pra chamar galera atenção. bravo. Vai ficar bravo, aí tá certo. Aí a pessoa presta atenção e fala, Opa, agora eu entendi. Porque você está certo. É. Isso. E me diz uma coisa, existe alguma coisa que você acreditava e que você hoje mudou completamente de opinião? Milhares. E Que bom, uma né? de- Que bom. a gente tem que evoluir, né? Ter um Não, mindset de é. crescimento para o futuro. Que Uma bom. delas é aquela clássica, tudo só depende de mim, vou fazer as coisas sozinho para eu ter sucesso. E a maior falácia depende de pessoas, você ser humilde, você crescer. Então, se tudo dependesse só de você, sem você ter a sua rede, seria impossível. Então, essa é uma das clássicas, mas acredito muito nisso. Que bom, que legal. Muito bom. E agora, uma difícil, que eu acho bem difícil. É que você já veio preparado, né? Quando pergunta de surpresa que é dura. Uma música. Essa foi Queria fácil quando recomendar. me Foi fácil? pensa. Porque assim, eu já fui metaleiro, já gosto muito de música eletrônica, enfim. Mas tem uma Vamos ver. que veio há 2 anos atrás. A minha filha está fazendo 6 anos, né? A Luísa. E veio do iPhone, sabe quando ele faz aquele agrupamento, vem uns filminhos, enfim. E veio uma coletânea da Luísa, mostrando o crescimento dela. E veio uma música que chama You Are My Person, do Kyle Andrews, que é um cantor, não é muito famoso, mas a letra é espetacular. Que você, basicamente, o que ela fala é que é tudo que ele sempre buscou na vida, que é o amor da vida dele, enfim. E ficou perfeito com aquele momento. Então o iPhone me trouxe uma música que eu não teria ideia. Exatamente. Essa aqui. A letra é espetacular. Vamos avançar um pouquinho, senão eles cortam a gente. Vocês né? cortam, né? E essa música não está na nossa playlist. Portanto, Perfeito. eu vou incluir na playlist do nosso campus aqui. Legal. Muito bom. E a essência da letra é muito boa. E isso me marcou. Tanto eu e minha esposa, a gente sempre acaba utilizando. Era uma música que veio do nada, então foi muito legal. Essa provocação do próprio iPhone, eu brinco, e uma música espetacular. Muito bom. E pra gente encerrar, eu deixei pro final que você trouxe presentes pra nós. Exatamente. Aí, Trouxe aqui. Edu, tá vendo? Eu trouxe só uma. Olha aí.
deixa eu deixar aqui. Mas nós temos, né, com consumo responsável, mas nós temos uma garrafa de Tanqueray 10, que é um gin nosso super premium. Ele está até trocando agora a arte, enfim, mas é espetacular. E temos um whisky, que é um Johnnie Walker, que a gente chama Blonde, que foi feito um lançamento global e o Brasil foi um dos países, né, a ser eleito para esse lançamento, que a gente chama que é um whisky feito para misturar. Então ele é um drink rápido que você mistura com, por exemplo, com refrigerante, com soda. Tem a nossa receita dentro do nosso site, muito simples. Então super legal, ele traz algo refrescante. Então trazendo 2 aqui para o pessoal poder depois aproveitar. Muito bacana, bom, vamos fazer bacana. A propaganda aqui, né? Não é? Para nós aí. Muito bacana. Tá focando aqui, muito que bom. Eu sempre gostei porque a pronúncia desse aqui é muito bonita, né, Edu? Porque, de novo, o pessoal fala Tanqueray, né? Tanqueray, tá. Como repete. É Tanqueray. Tanqueray. Muito bom. Edu, você tem uma preferência por algum aqui ou não? Olha, eu gosto do gin, mas eu gosto do whisky também. Fica à vontade. Ah, é? Fica à vontade. Você pode Se escolher. eu puder escolher, a minha esposa adora gin. Leve gin para ela. Então eu vou levar um gin. Isso. E esse daqui, vamos fazer assim, esse daqui eu não conheço. Aí, ó. Eu não conheço, vou experimentar. Legal. Vou levar para a praia esse final de semana e vou experimentar. Ele é muito refrescante para a praia, offline. Depois eu te falo como fazer o drink. Muito simples para fazer com Johnnie Walker Blonde. Então tá bom. E eu não conhecia também, né? Também não conhecia. Bacana. Muito obrigado. Nós também temos presentes para vocês dois. Obrigado. Olha muito aqui, obrigado. Com muito carinho. Agora, essa caneca que vocês estão tendo, eu estou dando uma personalizada. Poxa, cara, que bacana. Obrigado. Uma caneca do Supply Talks, que agora muito a gente faz só para quem vem ao Supply Talks. Não tem a venda dessa caneca. Não tem a venda. Exclusivo. Obrigado. É exclusivo. Muito obrigado. Do Supply Talks. Muito obrigado, viu? A canequinha aí. Muito legal. Para vocês ficarem. Legal. Danilo, muito obrigado. Acho que foi sensacional. Acho, né, Edu, sei que você está no mercado também, na Pfizer e em outras empresas. Por mais que ele fale que tem uma evolução, e eu concordo, eles estão num nível de maturidade muito legal. Muito legal. Né? Muito em termos legal. de evolução e de iniciativas, parabéns, muito legal. Me arrisco a dizer que acima da média, né, em termos de iniciativas e preocupação. Eu tenho certeza, né? viu, Alex, que está bem acima da média. A gente tem contato com muitos compradores, muito pessoal do mercado mesmo, né, dando as aulas do MBA, e a gente percebe claramente, vocês estão bem acima da média. Parabéns. Continue assim. E daqui a um ano a gente volta, faz mais uma, fala o que cresceu de lá, o que não é? Legal. É isso aí. Legal. Não, muito obrigado. Super obrigado pela oportunidade. Edu, muito obrigado. Prazer você com o host, Edu. Tanto tempo aqui. Muito obrigado, Edu. Valeu, prazer, viu? Muito bom. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que o final aqui é vocês aproveitarem e compartilhar, porque tem muita empresa que precisa ouvir isso aqui para poder dar um salto de evolução. E como a gente disse, não é chegar no final, mas iniciar fortemente uma jornada de ESG, porque isso fará um mundo melhor e fará a rentabilidade, a sustentabilidade da sua empresa muito melhor. Um abraço e até o próximo Supply Talks.